Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos dar continuidade aí, a parte 2 aqui sobre os trens novos do metrô. Na parte 1 eu falei um pouco mais do processo de licitação, os planos futuros da companhia, baseando aí nos documentos técnicos disponibilizados. Enfim, agora vamos falar um pouco aí da especificação desses novos trens, as características deles, as mudanças aí em relação ao que a gente já conhece, o material rodante que hoje já roda na linha 1, 2 e 3. Vamos ver aí o que vai mudar, o que eu consegui aí tirar, filtrar da especificação divulgada. Sem demais enrolações, eu dividi em tópicos aí como vocês estão vendo, e vamos abordar cada um deles com bastante calma, com bastante precisão e o máximo de informação possível, beleza? Então, sem demais enrolações, bora lá! A especificação deles, esses novos trens, serão 44 novos trens, e assim como os atuais, possuirão 6 carros, sendo 2 deles do tipo A, as extremidades, os carros das extremidades, carros com cabine, e 4 do tipo B, são os carros intermediários, do segundo ao quinto carro. O comprimento de cada composição deverá ser aí de 130,5 a 132,6 metros, Tanto pela questão da plataforma, tanto pela questão das portas de plataforma em si, deve obedecer aí esse comprimento. Os truques dos 24 eixos existentes, para quem não sabe, cada trem do metrô possui aí 12 truques, são 2 truques por carro e são 6 carros. Então são 24 eixos. 2 desses 24 eixos não possuirão tração e freio, com o objetivo de implantar e melhorar a precisão do sistema de odometria do equipamento de bordo do CBTC. CBTC é o controle de trens baseado em comunicação, a nova sinalização que o metrô aí vem concluindo a implantação, Resta só agora a linha 3 vermelha aí para poder contar, ser contemplada com esse novo sistema. As linhas 1 e 2 já funcionam com ele e as linhas também 4 e 5 que não pertencem ao metrô, diretamente, não são operadas pelo metrô, e a linha 15 prata do monotrilho também já opera com o CBTC. Carregamento. A carga máxima por eixo será de 17 toneladas. O carregamento aí será no nível AW5, eu não sei se é essa a pronúncia certa, me desculpem, se eu estiver errado me corrijam. Nível de desempenho de frenagem de atrito e estrutural. Trem, carro em tara, mais passageiros sentados, mais carregamento de 10 passageiros em pé por metro quadrado. Chaves operacionais. Essas chaves elas já existem nos trens atuais, mas vale a pena a gente citar aqui. Chave reversora, frente, neutro e ré, o sentido de movimentação do trem. Chave de modalidade do CBTC apenas, Temos aí a função off, que é o desligado. Não necessariamente o trem está rodando com um computador de bordo desligado, ele está rodando sem nenhuma modalidade do CBTC ali ligada. Ele está se movimentando, no caso, manual do material rodante. Temos o RM, que é o modo restrito. O operador conduz o trem, limitado a 30 km por hora, mas o trem ainda compartilha informações com o sistema. MCS, controle manual supervisionado, semiautomático, respeitando os limites impostos pelo sistema. O operador também conduz o trem. E temos aí também o AM, que é o modo automático, o CBTC faz tudo, praticamente. E a alavanca de comando, que tem aí as posições freio de emergência, freio de serviço máximo e mínimo, e aceleração mínima e aceleração máxima. Agora vamos entrar aí num assunto polêmico, É um tópico que ele divide opiniões. Lá na frente também vai ter um outro tópico que também meio que vai bagunçar um pouco aqui. Mas vamos lá. Nível de automação. Nesses trens, nível de automação será o GOA4. Ou seja, o UTO. Que é basicamente a operação do trem, na teoria, sem a presença de alguém. Sem a presença de um operador fixo ali no local. Até mesmo sem a necessidade de ter algum agente embarcado. Mas a gente sabe que aqui em São Paulo não funciona assim. Até na própria linha 4 amarela, que tanto usam como exemplo, existe um agente de segurança embarcado e treinado para movimentar o trem até a estação seguinte, caso ele pare no meio do trecho por alguma pane. E na linha 15 prata a gente também tem os operadores de trem treinados no monotrilho. Inclusive, na linha 15 prata o nível de automação é de fato o TO, por projeto. Na linha 4 não, na linha 4 é driverless. Bom, vamos lá. O trem deverá ser concebido para operar de forma não assistida, ou seja, sem a intervenção direta de algum colaborador.
O console de operação dos carros tipo A deverá ser projetado para que o trem possa ser operado pelo operador em modo de condução manual e MCS, além da condução totalmente automática. Aí tem todas as normas aí que devem ser seguidas e tudo mais. Facilidades. Facilidades aí para operação e para manutenção. A padronização e aperfeiçoamento de componentes embarcados, facilitando aí as intervenções de manutenção e o compartilhamento de itens aí com os trens já existentes. Deverá ser seguido todo um procedimento para garantir a segurança dos passageiros em relação ao acabamento interno e externo, livre de ondulações na caixa, cantos vivos ou partes cortantes. Dispositivos operacionais também deverão ser reposicionados, preferencialmente na parte interna do trem, com o objetivo de permitir uma atuação mais dinâmica. Um detalhe interessante, esses trens eles devem aí conter aí os equipamentos para atuação em caso de falha, todos de fácil acesso. Por quê? Porque todas as estações, até a entrega desses trens, deverão possuir portas de plataforma. Então aqueles painéis externos ficarão inacessíveis, para caso seja necessário alguma atuação de isolação de porta, isolação de freio. Então tudo isso deve ser reprojetado, beleza? Vida útil e ciclos de manutenção. Os carros, seus equipamentos e subsistemas deverão ser projetados e construídos de forma a terem vida útil mínima de 30 anos, cerca de 4.500.000 quilômetros rodados, nas condições de operação e manutenção constantes nesta especificação. O ciclo mínimo de manutenção periódica requerido pelo equipamento deve ser igual ou superior que 24.000 km de operação. Os valores acima de 24.000 km de operação devem estar contidos em valores múltiplos inteiros do valor mínimo da quilometragem especificada. Nos casos dos equipamentos, que também operam com o trem estacionado, o ciclo mínimo de manutenção periódico deve ser aí de 6 meses. Autodiagnóstico de falhas. Deve permitir monitorar o funcionamento normal do equipamento, bem como memorizar variáveis, sinal de comando e controle, sensores de proteção, intertravamentos, tipos de falha, configurações dos contadores, estado operacional do trem, data e hora da ocorrência, no instante de uma falha, permitindo o acesso de leitura posterior pelas equipes de manutenção por meio do SAM, Sistema de Apoio à Manutenção, que deve ser aí desenvolvido. Ele também deve ser capaz de realizar a correção da falha identificada e, se necessário, realizar o reset automático da função ou a reinicialização completa do equipamento, caso não afete a segurança operacional. Estrutura. A caixa será construída em aço inoxidável austenítico, assim como os demais. É previsto a instalação de uma calha na ligação entre a caixa e a máscara para o escoamento de água em caso de infiltração, evitando que entre água no salão de passageiros sobre o console. Dispositivo anti-encavalamento. Nas máscaras dos carros tipo A, deverá ser posicionado na região central da cabeça do estrado, assim como nos demais. Já na cabeceira 2 dos carros A e nos carros B, na cabeceira 1 e 2 dos carros B, por conta da passagem entre carros, o gangway, eles deverão ser posicionados nas laterais. Devem ser aplicados inclusive reforços e chapas antiderrapantes sobre os mesmos, de forma a assegurar e garantir o levantamento por macacos hidráulicos em caso de encarrilamento. Cada dispositivo deverá contar com no mínimo 4 nervuras horizontais, com espessura suficiente para resistir ao esmagamento quando for aplicada uma carga horizontal localizada de 50 toneladas sobre cada uma delas, numa eventual colisão. Esperamos que isso não aconteça, obviamente, Agora vamos entrar em 2 tópicos interessantes, que o primeiro é o console de operação, que deverá ser posicionado na parte central da cabeceira do carro 1 dos carros A, com o intuito de permitir uma intervenção de algum colaborador quando necessário. Esse mesmo possuirá os acabamentos na cor preta ou cinza para evitar reflexos no para-brisa, possuindo também uma tampa escamoteável, uma tomada de uso geral, um compartimento para guardar equipamentos operacionais, um pega-mão e uma coluna para que o atendente possa segurar e se proteger caso necessite. No teto sobre o console deverá ser instalada uma câmera com lente angular e iluminação focadas na direção do console para que o operador do CCO, Centro de Controle Operacional, oriente o atendente. A contratada, a empresa que for responsável por montar esses trens, deverá construir uma espécie de maquete em tamanho real da cabeceira do carro A para a realização de um estudo ergonômico do console com o posicionamento dos equipamentos, contemplando no posto de comando,
chaves, alavancas de comando, limpador de para-brisa, interface em homem-máquina, câmeras, iluminação, né, na escala real, para aprovação do metrô. Agora vamos falar aí do módulo de cabine, né, o segundo tópico interessante. Esses trens eles vão ser o TO, né, eles vão possuir o console de operação para caso necessário, mas eles vão chegar, né, nas dependências do metrô com um módulo de cabine. Por quê? Este módulo de cabine ele será instalado, porém deve ser possível remover ele completamente posteriormente, né, sem a necessidade de modificar os acabamentos internos, laterais, teto e pisos. O módulo de cabine deve ser composto por uma divisória que segregue a área da região do console ao restante do salão de passageiros, um banco do operador, assento para o instrutor e a cortina quebra-sol, né, e o para-brisa. Basicamente, uma cabine, né? A cabine que a gente já conhece, o esquema que a gente já vê nos trens atuais do metrô. Então esses trens eles vão possuir cabine, porém a cabine ela pode ser desmontada se o metrô achar que não tem mais necessidade, se ele quiser de fato seguir com a ideia de UTO, né? Barras de apoio. Basicamente são aquelas barras que a gente se apoia no salão, né? Os arranjos das colunas e pegadores, assim como os fixadores, devem seguir as linhas básicas dos trens da frota do metrô, sendo que a disposição das colunas e pegadores longitudinais devem ser aprovadas pelo metrô. Então tá aí, né, algo que a gente não tem por hora uma noção de como que vai ser isso, né, porque necessita de uma aprovação da companhia. Banco de passageiros. O metrô poderá solicitar à contratada utilizar os mesmos tipos de banco atualmente em uso na companhia, em uso nas atuais frotas, com a finalidade de padronização. E isto será definido durante a fase de projeto. Os bancos, no caso que a gente já conhece, né, das frotas atuais. Os tipos de banco nesse projeto devem ser simples, com um assento, assento duplo com 2 assentos, assento para obeso de dimensões básicas iguais ao duplo, assento único e banco simples escamoteável ou retrátil. Deve ter encosto fixo e o assento articulado, né, que na posição normal deve manter-se recolhido por ação da mola ou por gravidade. Caso o passageiro queira utilizar esse assento, deve ser movimentado manualmente e quando este sair do assento, automaticamente ele deve se recolher. Os bancos devem ser instalados com fixação das estruturas nas laterais dos carros, ficando o piso livre, ou seja, bancos laterais. Suportes, caixas e compartimentos sobre os bancos devem ser de aço inoxidável. As superfícies dos bancos não devem apresentar saliências, reentrâncias ou arestas vivas e seu acabamento deve ser livre de bolhas, marcas, deformações superficiais, né, e trincas ou riscos. Janelas basculantes. Os basculantes das janelas devem ter puxadores e dispositivos com comando elétrico para mantê-las fechadas e travadas. O destravamento da janela deve ser comandado de 3 modos: manualmente por um botão na interface em homem-máquina, no console, por comando remoto do CBTC ou automaticamente após um tempo determinado, também configurado, né, pela tela de manutenção da interface homem-máquina, em caso de desenergização prolongada da alimentação elétrica do trem em 750 volts corrente contínua. Após o destravamento das janelas, uma mensagem sonora e de texto deve ser emitida automaticamente no salão, né, de passageiros dos carros do trem, informando os passageiros de que as janelas estão destravadas e poderão ser abertas manualmente. Passagem entre carros. Deve ser aí composta por materiais flexíveis, sendo que o piso deve ser articulado e composto por uma chapa de aço inoxidável antiderrapante, ligados à caixa do carro. As laterais internas devem ter um acabamento em aço inoxidável ou outro material rígido para cobrir parte do folhe de forma que não fique exposto aos passageiros. Deve existir nas laterais próximas à passagem entre carros um compartimento com alojamento de um cinturão que será esticado quando o carro for isolado, impedindo a entrada de passageiros no carro isolado. A passagem livre entre os carros deverá ter uma largura de 1,60 m e altura de 1,90 m. Esta passagem deve ser segura e sem risco de acidente aos passageiros, mesmo que haja movimentos relativos entre as partes. E agora mais um dos tópicos interessantes: carregadores de dispositivos eletrônicos, USB. Devem ser instalados 8 carregadores de dispositivos eletrônicos em cada carro. Cada carregador deverá ter 2 portas USB padrão A, totalizando aí 16 portas USB por carro. Sinalização interna e individual de porta. No salão, em ambas as laterais de cada porta do carro, nos batentes, né, deve ser indicado o estado operacional desta aos passageiros.
O trem deve receber do sistema de sinalização e controle a relação de portas do trem que devem ter a sua abertura inibida em função da inibição do sistema de portas de plataforma da próxima estação. Estas portas não devem ser abertas e devem ativar a comunicação visual interna ao salão de passageiros, exibindo, no painel sobre a porta a mensagem fora de serviço e sinalizar nos indicadores luminosos da lateral. Deve existir um indicador luminoso, uma faixa LED, embutida no acabamento ao longo de todo o batente lateral em ambos os lados das molduras de cada porta. A faixa luminosa deve possuir um difusor translúcido passeado ao revestimento do batente. O indicador deve possuir no mínimo 3 cores, sendo elas branco fixo, porta com funcionamento ok e fechada, travada, verde fixo, lado de abertura e porta aberta, vermelho piscante, porta com comando de fechamento ativado ou dispositivo de emergência acionado, vermelho fixo, porta fora de serviço, que deverão acender ou piscar de acordo com as operacionalidades exercidas pela porta. Chave de isolação individual das portas. Deve haver uma chave de isolação individual em cada porta, atuada pela chave padrão do metrô, localizado o mais próximo possível ao batente da respectiva porta, com função de isolar a mesma. Vale citar aí também sobre o sistema de portas. Essas portas elas vão funcionar no sistema elétrico, e vão ter corrediça externa. Elas não são aquelas portas no estilo estojo, como a gente já conhece nos trens atuais. Elas vão ser portas semelhantes, por exemplo, aos trens da linha 15 prata, a frota M. Então fica aí essa observação. Mapa digital, Full HD. Em todos os carros do trem, no lado interno do salão de passageiros, sobre cada uma das 8 portas, deve haver um mapa de linha dinâmico que deverá ser utilizado para a transmissão de informações relacionadas à linha em operação, nome de todas as estações, as integrações com outras linhas, estado operacional da respectiva porta, lado de desembarque na próxima estação, além de outras informações operacionais a serem definidas aí durante o projeto. O mapa de linha deve ser do tipo painel digital LED e ser programado para representar as linhas 1, 2 e 3 do metrô com as suas respectivas estações, indicadas por ícones que ficarão ativos à medida que o trem chegar à estação correspondente. Assim que o trem deixar a estação, a próxima estação no sentido de movimento será representada por um novo ícone intermitente. No final da viagem de ida, todos os ícones de estação estarão ativos. Só uma observação, não serão mapas dinâmicos, tá? Serão mapas digitais, semelhantes, por exemplo, ao da série 2500 da CPTM e a futura frota aí da linha 17 Ouro, os Skyrail, que estão em produção lá na China, deverão possuir aí mapa digital, assim como outros trens do sistema aí mundo afora. Painel de comunicação visual luminosa. Esse daqui é um detalhe interessante e inédito. Em cada carro deve possuir 2 painéis de comunicação visual luminosa no salão de passageiros, com localização ainda a ser definida durante o projeto básico. Esses painéis devem apresentar imagens institucionais, mapas de rede de transporte, entre outras imagens a serem definidas pelo metrô. Possivelmente eu creio que esses painéis eles devem substituir aqueles adesivos que a gente vê do mapa das linhas, que constantemente necessita de atualização, então você colocar isso de forma digital é muito mais fácil para atualizar e você também acaba não tendo aquele trabalho todo de descolar o adesivo, ir lá colar um novo, Então faz muito mais sentido ter um equipamento desse. Sistema de lubrificação de frisos, Um equipamento lubrificador de frisos deve ser instalado nas rodas do primeiro rodeiro de cada carro da extremidade. O lubrificador de frisos deve ser adequado para a aplicação de lubrificante com alto teor de componentes sólidos em quantidade adequada para garantir a formação de um filme lubrificante na região do friso da roda. A capacidade do reservatório deve ter autonomia que garanta uma demanda de funcionamento mínima de 1 ano. A dosagem e agitação do lubrificante devem ser feitas através das bombas dosadoras, operada pneumaticamente a partir do ar comprimido do trem. O equipamento deve ser concebido de forma que a dosagem ocorra apenas quando for submetido a um ciclo completo de pressurização e despressurização, evitando desta forma o escoamento de lubrificante em caso de falha do sistema. Só uma observação, esse sistema ele já existe em algumas das frotas mais novas do CPTM, e o metrô decidiu também aí aderir à ideia. Sistema de detecção e combate a incêndio. Agora os trens aí, eles não possuem mais só o sistema de detecção, mas combatem o incêndio também.
Isso já existe, por exemplo, na frota H do metrô, nos trens da CAF, da CPTM, né? E deve se repetir aí nos trens novos do metrô. No trem deve existir pelo menos 2 conjuntos completos de sistema de combate a incêndio instalados no subestrado. Cada sistema de combate de incêndio deve utilizar água nebulizada de alta pressão. A pressão de trabalho deve ser maior que 35 bar. Os equipamentos de combate contra incêndio devem cobrir as áreas do salão de passageiro. A região do console de condução deve possuir também esse nebulizador. O sistema implantado no trem deve ser capaz de nebulizar sem interrupção em um carro durante 10 minutos ou de forma distribuída para o trem todo. Ou seja, em caso de ocorrência de incêndio em 2 carros, esse mesmo deverá ser capaz de nebulizar sem interrupção durante 5 minutos, né? E assim proporcionalmente de acordo com a quantidade de carros. Quando detectado um incêndio em um carro, o sistema deverá nebulizar água no carro em questão e no carro adjacente mais próximo ao detector atuado. Durante a aspersão da água, o mesmo deve formar uma névoa e não deve escorrer em forma de gotículas ou molhar os passageiros. O sistema de combate deve diagnosticar a falha ou anormalidade de seus componentes, memorizando internamente e disponibilizando-as no TCMS, né, o Sistema de Controle e Gerenciamento do Trem. As falhas ou anormalidades devem ser sinalizadas na interface homem-máquina do TCMS, do console de condução do carro líder, histórico de eventos da interface homem-máquina, log de falhas, registrador de eventos e remotamente no CCO, Centro de Controle Operacional, via CBTC. A atuação manual do sistema de combate contra incêndio poderá ser individual ou simultânea para todos os carros do trem e o comando deve estar localizado em ambos os consoles dos carros A, para atuação local e remotamente pelo CCO, através do CBTC. O sistema de combate deve ser acionado automaticamente após o sistema de detecção sinalizar alarme nível 2 e a contagem do temporizador ser finalizada. O tempo padrão do temporizador deve ser configurável pelo metrô. O valor padrão será definido durante o desenvolvimento do projeto. O sistema deve permitir que o comando de atuação seja antecipado, caso seja acionado manualmente, através do comando do console líder ou remotamente pelo CBTC. Então, explicando aí para vocês como é que funciona o sistema de combate a incêndio, né? Como é que vai funcionar nesses trens, né? De forma aí bem completa. E agora vamos para o último tópico, né? Esse daí também é inédito nas linhas do metrô. Se eu não me engano, a CPTM também pretende instalar em algumas das frotas novas dela, né? Mas enquanto isso a gente comenta aqui como é que vai funcionar nas linhas do metrô, que é o sistema de monitoramento e medição de via. A contratada deve instalar e configurar o sistema de monitoramento e medição de via de forma completa em 3 trens do metrô, sendo que um deles deve ser obrigatoriamente instalado em trem especificado nessa especificação no caso, né? E outros 2 equipamentos poderão ser instalados em outras 2 diferentes frotas a serem definidas aí por projeto. A parte de medição da vibração mecânica entre roda e trilho do subsistema medição de via deve ser instalado pela contratada, nesses mesmos trens. O envio das sinalizações de falha dos equipamentos dos 2 subsistemas para o sistema de monitoramento geral de falhas do trem deve ser através do sistema TCMS, onde deve ser criado logs de falha para os 2 subsistemas. As falhas do subsistema de medição de via e no subsistema de inspeção de via devem ser externadas ao CCO da mesma forma que são externadas as falhas dos demais sistemas do trem. Os equipamentos existentes no subsistema de medição de via e do subsistema de inspeção de via devem ser microprocessados, possuindo recursos de autodiagnóstico com valores dos principais parâmetros e rotina que detectam a anormalidade de funcionamento do equipamento e sinalizando as falhas no local e no sistema de monitoramento geral de falhas do trem. Os subsistemas de monitoramento não deverão interferir na operação normal do trem. Os equipamentos devem ser instalados em armários elétricos localizados no salão de passageiros. Os equipamentos dos 2 subsistemas devem ser capazes de armazenar todas as imagens, medições e informações coletadas, além da data, horário e a localização, com precisão de mais ou menos 1 metro recebidas da composição durante pelo menos 10 dias corridos. Transcorridos os 10 dias, as novas imagens, medições e informações coletadas devem se sobrepor às imagens, medições informações coletadas anteriormente, de forma que seja possível recuperar os últimos 10 dias corridos sem a necessidade de apagar previamente a área da armazenagem. A própria composição deve enviar as informações da velocidade do trem, data, horário e localização com precisão de mais ou menos 1 metro que serão incorporadas aos bancos de dados dos equipamentos dos subsistemas e aos relatórios que os mesmos irão gerar.
As informações de data, horário e localização enviadas pela composição serão as mesmas enviadas ao trem pelo sistema de sinalização CBTC através da rede MVB, Rede de Comunicação de Dados. Para as demais frotas, no caso da impossibilidade de aquisição desses dados dos sistemas do trem, o sistema de monitoramento de via deverá prever métodos de identificar a localização do trem no momento da ocorrência das leituras da via em céu aberto ou túnel. As informações armazenadas nos dois subsistemas de medição e inspeção devem ser acessadas por meio de um notebook com a rede Ethernet ou USB 3.0 ou superior. Deve ser possível realizar o acesso remoto aos dados gravados. Caso seja um software específico para a baixa dos dados armazenados, sua análise e visualização, esse software também deverá ser fornecido aí pela contratada. Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas, valeu a pena aí. Eu estou tentando trazer o máximo de informações relacionadas a esses novos trens, Um vídeo bem completo. Eu falei que eu li realmente toda a especificação do material rodante, que foi disponibilizada. Tentei filtrar aí o máximo de informações possíveis. Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida aí, com vocês, mas se ficou, comente aí nos comentários, que eu estarei respondendo. E de qualquer forma, é isso, Assistam lá na minha parte 1 para vocês pegarem a introdução do conteúdo, E é isso, Vamos aguardar aí agora, dia 21 de março desse ano, para enfim descobrirmos aí, de fato, quem que será responsável por fabricar esses trens, De qualquer forma, muito obrigado a todos que assistiram aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, siga nosso Instagram, @trilhosquemove_São Paulo Oficial. E por aqui eu me despeço de vocês, E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!